Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o checkmate que o Trump deu na China, né? Vocês sabem, a gente já falou aqui que o Trump assinou um framework de trabalho com a China na questão das terras raras, né? Então, qual que é o problema que a gente está falando aqui? Que a China ela controla o processamento das terras raras, embora a China tenha a maior parte das minas de terra rara, o principal fator para o monopólio chinês é o processamento das terras raras, e o Trump está dando um jeito de resolver esse problema através desse framework com a China. Vamos entender o que levou a isso, porque o pessoal está dizendo que foi justamente o checkmate do Trump, essa visita dele lá na Ásia agora, né? Enquanto o Lula foi lá passear lá na Ásia, porque não tem nada a ver com o Congresso do ASEAN e coisa e tal, ele foi lá só porque ele quis achar um jeito de encontrar com o Trump que não fosse na Casa Branca. Enquanto o Lula foi lá só passear, o Trump foi lá para fechar esse checkmate na China na questão das terras raras e que pode mudar tudo daqui para frente, né? E é o que eu falo para vocês. Quem vai ficando por último em fechar acordo com os Estados Unidos vai perdendo. O Brasil com esse negócio, não, vamos negociar, vamos marcar uma reunião. Agora, o que foi a reunião? Marcamos outra reunião. E na outra reunião a gente vai marcar outra reunião. Enquanto o Brasil fica nesse lenga-lenga de não resolver o problema, que é acabar com esse processo absurdo contra o Bolsonaro e punir o Alexandre de Moraes, enquanto o Brasil não resolve isso, a gente não consegue negociar o que é importante, o que poderia de fato ser negociado, por exemplo, terras raras, esse tipo de coisa. Vamos entender esse caso aqui, porque o que está descrevendo aqui essa história, né, que aconteceu nesses últimos dias, tá? Enquanto a gente estava aqui prestando atenção em conversa de Lula e Trump, é verdade que lá nos Estados Unidos estavam cagando para o Lula. O importante foram os acordos que o Trump assinou com vários países ali do leste europeu e agora vai assinar com a China. Essa notícia foi sugerida por Bombado da Voz Fina, Christian e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, aqui no Brasil, o Lula está pensando, não, o que eu vou oferecer, que eu vou negociar e coisa e tal, e a gente sabe que não vai sair nada enquanto não resolver o problema do Bolsonaro, né? Uma das coisas que o Lula pensa em entregar para os americanos são as terras raras. Eu já falei para vocês, é muito pouco provável que isso faça alguma diferença, porque o problema não é a terra rara em si. O problema é o processamento da terra rara. É aí que a China tem realmente o monopólio mundial. 80% das terras raras são processadas lá na China, inclusive as que são extraídas aqui no Brasil, vai tudo via transporte lá para a China e é processado lá e de lá que vai para os outros lugares do mundo. Então, meio que extrair terra rara em si não é o problema é processar terra rara. É lógico, extrair terra rara é uma coisa positiva, eu acho que o Brasil deveria fazer isso também, tá? Não é para extrair terra rara. É importante também, é mais um recurso mineral que a gente tem em abundância aqui no Brasil, né? Mas repara como é que o cara aqui, o Pedro Cortes, até fala aqui que não se preocupem, porque o Lula não pode entregar as nossas terras raras para o Trump, nem que ele queira aqui, ó. Nesse meio desse cenário, o encontro entre Lula e Trump passa a ser palco de teorias da conspiração, que podem ser resumidas da seguinte forma: como o Brasil detém a segunda maior reserva mundial de terras raras, o acesso rápido e fácil a esses recursos serviria como contrapartida à redução de tarifas impostas ao país. Porém, não pode, porque tem que ter a concessão pela lavra e não sei o que lá, e o código de mineração, e tem que aprovar pelo IBAMA, e não sei o que, é o que eu falo para vocês. Esquece, é impossível. No Brasil não se pode explorar nada, é tudo, a não ser que seja amigo do Lula. Amigo do governo você consegue explorar, se não for amigo do governo não consegue. Então é ilusão esse tipo de coisa, né? Mas, enquanto a gente está perdendo tempo com burocracia do IBAMA, com um monte de idiotas preocupados com ambiental, com energia verde, essas coisas que não servem para nada, vocês sabem, o grande problema que existe hoje é justamente o fato de que a China tem virtualmente um monopólio de terras raras, né, de produção de elementos raros, da purificação das terras raras e produção do metal em si, dos metais em si, né? É tudo feito na China e é muito barato, né? E a China começou a estabelecer controles para a venda de terras raras. E aí o Trump percebeu o problema, porque isso sempre foi a weaponização, né, a transformação em arma da coisa que era o objetivo da China desde o início.
Veja, a Rússia tinha essa mesma ideia com o petróleo. Ela achava que ia poder invadir a Ucrânia, que a Europa não iria fazer nada. Por quê? Porque ela tinha o gás, ela estava fornecendo gás para a Europa. A Rússia ficou décadas tentando vender movimento ambientalista verde para a Europa. Não, porque aquecimento global, temos que acabar com o gasto de combustível, não podemos explorar petróleo, não pode explorar o gás de xisto. Gás de xisto que é ótimo, que é baratíssimo de explorar e tem gás de xisto para caramba, não pode explorar não. Ou seja, o Putin conseguiu com a propaganda ambientalista dele manter a Europa subdesenvolvida na exploração de petróleo, exatamente porque queria usar o petróleo como uma arma, o petróleo e o gás como uma arma. Para azar do Putin, isso não foi possível porque a população da Europa ficou toda do lado da Ucrânia, ninguém deu bola para o Putin e o pessoal aceitou pagar mais caro pelos combustíveis para importar de outros países, e aí o plano do Putin deu errado. Mas por que o plano do Xi Jinping com as terras raras é mais forte do que o plano do Putin com o petróleo? O problema é muito simples. O Putin, a Rússia realmente produz muito petróleo e muito gás, é verdade. Mas a Rússia não é nem 30% da produção mundial de petróleo. Tem um monte de outros países que produzem petróleo também, Arábia Saudita, Iraque, Venezuela, o próprio Estados Unidos, um monte de país produz petróleo. Então, quando a Europa quis diversificar para outros países, até teve que pagar um pouco mais caro, porque o petróleo e o gás russo vão de gasoduto, né, da Rússia para a Europa, é muito baratinho. O de outros países tem que ir de navio, então é mais caro. Mas foi uma diferença pequena, não fez tanta diferença assim. Por que o Xi Jinping é mais perigoso? Porque, de novo, as terras raras, 80% do mercado é da China. Então não tem outras fábricas grandes de terra rara capazes de absorver a demanda por esses metais no mundo, né? Então essa arma chinesa é muito mais eficiente. Essa arma de guerra que o Xi Jinping planejava usar é muito mais eficiente que a arma de guerra que o Putin pretendia usar, que é o petróleo, né? E aí o Trump percebeu o problema quando a China começou a colocar controles de exportação nesses materiais, né? E aí o Trump falou, não, aqui não vai mais. O que o Trump fez? Aqui o conflito entre Estados Unidos e China se agravou de novo, foi aquela subida de 100% das tarifas de exportação para a China que o Trump fez, né? Isso foi justamente o checkmate da China, mas não foi só isso. A gente falou outro dia que o Trump assinou agora um acordo com a China resolvendo isso tudo. Acabou a tarifa, não vai ter mais tarifa de 100% e já está assinado um acordo com a China na questão de terras raras, né? Mas por que eles fizeram isso? Como que o Trump conseguiu esse acordo com a China? Tá aqui, ó. O mundo deixou a bola cair nos minerais críticos e a China pegou, né? É muito tarde para a Austrália e Estados Unidos conseguirem atender a necessidade do mundo inteiro, né? Fazer a produção das terras raras na Austrália. É exatamente isso aqui, ó. O Trump teve um acordo com vários minerais no sudeste da Ásia. Esse encontro lá da ASEAN, que o Lula foi passear lá, o Trump foi fechar acordo. Fechou acordo com a Malásia, com a Tailândia, com o Camboja, Malásia, Tailândia e Camboja. Com cada um desses países, que também tem muitas terras raras, o Trump assinou um acordo de venda prioritária para os Estados Unidos das terras raras, justamente fazendo, trocando por tarifas. Então o Trump já foi lá e já comprou, digamos assim, as terras raras desses países todos. Repara, como é que na medida que o Trump consegue fechar acordo com outros países, o Brasil vai ficando para trás. As terras raras brasileiras, que poderiam até ser uma moeda de troca forte em algum momento, né, nunca seriam muito fortes, mas podia ser alguma coisa, agora já não são mais tão fortes assim, porque ele já fechou com esses países todos aí. Mas a grande parada foi o acordo que eles fizeram com a Austrália. Por quê? Porque o acordo com a Austrália não é só explorar terras raras na Austrália. Sim, a Austrália é o país que tem mais terra rara depois da China. Não é o Brasil, não. Então vai explorar terra rara na Austrália, mas mais do que isso, vai desenvolver os processos de produção de terras raras na Austrália. Esse é o grande problema, né? Porque isso que não pode ficar do jeito que está hoje, porque não adianta você explorar o mineral da terra rara, você tem que mandar ele para a China para ser processado. A Austrália vai ter empresas agora de processamento de terras raras. É isso que os Estados Unidos vai fazer. Na verdade já tinha uma empresa que fazia esse processamento lá, era justamente os outros 10%, 20% da produção mundial era na Austrália. E agora o Trump vai investir fortemente nisso daí para a Austrália ter um percentual significativo de produção de terras raras, de forma que a China não vai ter mais essa capacidade toda, né?
Aqui, ó. Esse aqui é o framework Estados Unidos e Austrália para garantir o suprimento e mineração e processamento de minerais críticos e terras raras. Então, esse daqui foi a grande jogada do Trump. Repara, foi esses dias aqui, ó, 20 de outubro, que foi assinado isso daqui, né? Os Estados Unidos assinou com o Commonwealth da Austrália, que é o nome da Austrália, a intenção de apoiar a produção e processamento de minérios raros e coisa e tal. Então, ou seja, aqui está todo o processo que o Trump fez sobre obter esses minerais, não só na Austrália, mas também no Sudeste Asiático, que é tudo ali pertinho, e processar isso na Austrália, que é um país aliado dos Estados Unidos, que não vai ter problema de deixar de ser aliado dos Estados Unidos. E daí você tem esse negócio aqui, ó. Estados Unidos e Austrália assinaram um acordo de minerais raros que vai evitar a dominância da China no longo prazo. Mas aí ainda tem um problema. Qual que é o problema que existe hoje? É lógico, essa empresa lá da Austrália vai receber investimento pra caramba, vai ter, né, vai crescer muito, vai um dia talvez atingir 50%, 60% da capacidade de processamento. O problema é que, neste momento, ela ainda não consegue atender a demanda mundial. Neste momento que nós estamos agora, os Estados Unidos ainda depende da China para isso. E é por isso que o Trump assinou o acordo com a China. Mas repara, ele assinou o acordo com a China agora numa situação de muita força, né? Porque justamente ele sabe que a China não tem alternativa. Se a China segurar esse negócio das terras raras por mais tempo, ela vai ficar sem nada. Aí ela não tem mais o que oferecer para o Trump. Por quê? Porque a Austrália daqui a pouco está fazendo as terras raras também, e a China não tem absolutamente nada para oferecer para o Trump no final das contas. Então, é o que está dizendo aqui o Shanaka Aslen Pereira, que é um especialista nessa área, dizendo aqui, ó, o dia 26 de outubro de 2025, o dia que os Estados Unidos se tornaram um império, né? O cara tá achando que foi assim, uma grande jogada do Trump, coisa e tal. Eu acho que foi uma boa jogada do Trump, sem dúvida nenhuma, e chama atenção justamente por ser uma coisa muito mais importante. Aqui no Brasil, todo mundo falando que o Lula sentou do lado do Trump, conversaram, não chegaram a lugar nenhum, né? Todo mundo preocupado com isso. O grande impacto foi esses acordos que o Trump assinou lá com vários países da Ásia já e com a China. Então aqui, ó, o que está dizendo aqui? Ó? Enquanto você assistia TikTok, os Estados Unidos executou o maior golpe na história da econômica mundial. A China controla 80% do processamento de terras raras, então esquece a porcaria de mina de terra rara, isso não vale para nada. O importante é o processamento de terra rara. A base de cada arma, cada telefone, cada servidor de internet no planeta Terra, um elemento é importante, o neodímio. Não é só o neodímio não, tá? Tem um monte de elementos aí das terras raras que são importantes. Mas enfim, sem isso o F-35 não voa, a Tesla não anda, os data centers ficam escuros e não sei o que lá. Enfim, o Trump ameaçou destruir as exportações chinesas de 300 bilhões com uma tarifa de 100% que iria começar agora no dia 1º de novembro, né? O Beijing respondeu ameaçando impedir o suprimento de terras raras no mundo todo. Mas aí alguma coisa aconteceu. O checkmate de 72 horas. No dia 24 de outubro, a Malásia assinou um pacto mineral com os Estados Unidos. A Tailândia assinou um outro pacto mineral. E no dia 26 anunciou-se o framework com a Austrália e com os outros países. Entrou também o Camboja, a Tailândia, entrou aqueles países todos ali do Sudeste Asiático, né? E assinou o framework, né? Assinou esse processo todo com a China, de forma que justamente esses países todos vão produzir o minério e vai ser processado na China a processamento dessas terras raras, né? Escondido na linha desse contrato é o processamento de terras raras na Austrália. E como que o Trump fez isso? Ele diminuiu o comércio da China com os Estados Unidos, exatamente com as tarifas que ele colocou no início do ano, e aumentou o comércio com a ASEAN, né, com os países ali do Sudeste Asiático, em 20%. Então, com isso, começou a cair a porcentagem de mercado de terra rara chinês, começou a cair pela primeira vez em 30 anos. As cadeias de suprimento americanas estão reroteando isso, enquanto aí que Beijing percebeu o problema. Quando a China resolveu fazer esse controle de terras raras, é porque a China percebeu o que os Estados Unidos estavam fazendo. Lá no início do ano, o Trump botou a tarifa e estava roteando de novo esse negócio para justamente fazer essa coisa toda. Aí o que o Trump fez? Ele correu, fechou os acordos todos com todo mundo, isolou a China, né? Isso não foi uma negociação de comércio, isso foi coletar tributo, coletar imposto. O Trump apenas converteu o maior mercado consumidor do mundo de um parceiro de negócios e uma arma e coisa e tal.
E cada nação tinha uma escolha, acessar os mercados americanos ou acessar as cadeias de suprimentos chineses. Os dois não podiam, né? E aí, no final das contas, o pessoal acabou optando pelos americanos, porque os americanos deram uma coisa de saída, um caminho de saída. Olha, pode até passar um aperto agora com as terras raras, mas daqui a pouco a gente vai ter terra rara já gerada na Austrália, e aí acaba o problema. Ao passo que a China nunca vai ter um mercado consumidor como o americano, pelo menos não nos próximos anos, né? Então, ou seja, essa foi aqui, o cara tá usando termos superlativos aqui, né? Mas a ideia foi essa, o Trump acelerou um processo que a China já planejava usar lá na frente, de controlar as terras raras para usar isso como uma arma. E antes disso acontecer, ele já jogou a coisa para a Austrália, está investindo pesado para ampliar a produção australiana de terra rara, e com isso deixou a China sem saída, né? E dia 1º de novembro, o Xi Jinping vai se encontrar com o Trump, e o acordo já está pronto, né? Os Estados Unidos vai receber acesso às terras raras em troca do alívio nas tarifas. Os americanos vão estar nas terras raras da Ásia toda, e a China vai dizer que ganhou porque tirou a tarifa e coisa e tal, e pronto, e não tem mais o que fazer. Mas isso foi um checkmate na China, né? O fato da China parar de comprar soja americana, o primeiro congelamento desde 2018, não foi uma retaliação, foi uma demonstração. A China demonstrou que consegue colocar dor nos Estados Unidos, consegue fazer os Estados Unidos sentir dor. E de fato, consegue, né? Mas é o que o cara coloca, né? A China consegue fazer você sentir dor, mas os Estados Unidos conseguem fazer a sua extinção. E é isso que é o problema, né? Os Estados Unidos foi de cara para a China para chegar em nível de extinção. A primeira tarifa no início do ano prejudicou muito a indústria chinesa. Se entrasse essa agora de 100%, quebrava tudo. Então o Trump conseguiu o acordo dele com a China, que basicamente compra o tempo entre agora e as instalações na Austrália estarem também prontas, e aí, ou seja, é inevitável que o que hoje é uma arma da China, uma arma geopolítica da China, que é o processamento de terras raras, não será muito em breve já isso daí, né? Parabéns para o Trump pela jogada, mas eu não deixo de dizer que isso daí tudo só existe porque tem essa porcaria de guerra geopolítica de países. Se estivéssemos no livre mercado, tudo seria muito mais fácil e não teria problema nenhum. Continua o problema sendo os países. Mas o Trump usou uma arma típica de países, esse negócio de tarifa, para tentar brigar com outro país, que é o caso a China, né? Acho um absurdo isso. Não devia ser assim, mas é o que é. É o que nós estamos nesse momento. Agora, de qualquer forma, foi um checkmate no Xi Jinping, meu amigo. Pois é, eu tô te falando. E com a China nas mãos dos Estados Unidos, o Brasil não tem mais em quem confiar no final das contas. O Lula adoraria dizer que não, que vamos para os Estados Unidos para não ir para a China. Nessa altura, se a China cedeu para os Estados Unidos, meu amigo, não tem mais alternativa. É todo mundo com o trampão mesmo. Não tem alternativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.